Então eu fiquei muito feliz de poder estar aqui compartilhando com os irmãos esse momento, agradecendo a Deus a vida do pastor Paulo com a igreja, agradecendo em conjunto, porque é muito mais gostoso a gente agradecer junto do que cada um agradecer sozinho. E eu queria começar então essa reflexão. E é interessante que mesmo antes de Eunice ter telefonado lá para casa, Deus tinha me dado essa mensagem. Eu tinha dito, em algum momento eu vou poder compartilhar com os irmãos essas coisas. E quando ela me falou, eu percebi que era exatamente o que era oportuno para nós falarmos hoje. E com base nisso, então, eu queria começar a refletir com os irmãos, que mais um ano de vida, o que representa mais um ano de vida? A vida é um ciclo permanente. Desde que a gente nasce, até o último momento, ao último sopro, ela é um ciclo permanente que se renova. Tem uma poesia que diz que desde que a gente nasce, a gente começa a morrer. Todo dia a gente nasce, todo dia a gente morre. As nossas células se renovam. Nós nos renovamos, primeiro com uma velocidade maior, depois com uma velocidade menor. A vida é um ciclo permanente. Então eu fiquei pensando quantas pessoas já passaram aqui por essa igreja. Uns estão com Deus, outros estão em outras igrejas, outros nasceram aqui, outros nós vimos como bebês, hoje nós estamos vivendo como jovens aqui, cantando, louvando. Outros vieram de outros lugares, outros nasceram aqui para o Senhor. Tudo se faz novo, tudo se renova. Uns vão para outros estados, outros saem e depois voltam. E nós estamos aqui, nessa renovação permanente, que é o ciclo da vida que Deus nos dá. E eu pediria então aos irmãos que nós começássemos isso, não apenas com palavras de uma reflexão, de pensamentos, mas que começássemos através da palavra do Senhor, lendo o que está em Provérbios capítulo 9, verso 10. Eu vou ler uma tradução que não é nem a tradução da Bíblia que eu estou acompanhando aqui, mas que eu acho muito oportuna. Provérbios 9, verso 10, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará. Amém. Amém? Amém. Então isso vem de Deus. É por intermédio de Deus, é pela ação de Deus, nesse ciclo permanente das nossas vidas, que os nossos dias são multiplicados e o tempo da nossa vida se prolongará. É lógico que quando nós dizemos se prolongará, não se diz será de 760 anos, ou 900, ou 120, ou 70, como falava Davi, mas se prolongará, ou seja, ele permanecerá nesse ciclo até o dia em que o Senhor queira, porque é por intermédio dele. É por intermédio dele que os nossos dias se multiplicam e que o tempo da nossa vida se prolonga. E é por isso que nós louvamos a Deus nesse culto, porque a gente está celebrando hoje 66 anos do pastor Paulo, e a gente está podendo compartilhar isso, que essa promessa está sendo cumprida hoje diante dos nossos olhos na vida do pastor Paulo. Mas tomando como base a reflexão sobre a vida, começamos a entender então os propósitos de Deus para o homem e procuramos compreender melhor o que Ele quer de mim, o que Ele quer de você,
O que Ele espera daquele que já através de seu Filho se tornou parte efetiva do seu povo, se tornou verdadeiramente um seguidor seu, um cidadão do reino. O que Ele quer de mim quando Ele me acrescenta mais um ano de vida? Então, eu queria refletir em alguns pontos. O primeiro ponto, como nós falamos no início, a vida é cíclica. Nós passamos e a terra permanece. Até o grande dia do Senhor vai ser assim. Quantas previsões já foram feitas? Quantos calendários já foram proclamados? Quantas visões de que o mundo iria até tal data? Quantos dizeres? Quando eu era pequena, minha avó dizia que lá na aldeia dela, do norte de Portugal, se dizia: a 2000 chegarás, de 2000 não passarás. Estamos no século XXI. Nós estamos entrando no 13º ano depois de 2000 e a Terra continua, porque essa é a palavra de Deus, porque é isso que nós encontramos na sua palavra. O que há de fato é aquilo que Deus nos deu através de sua palavra, e nós não podemos exceder o limite daquilo que Ele nos dá, e nós não podemos exceder o entendimento, que é o entendimento do que Ele nos dá para que nós possamos entender. Porque a partir daí nós vamos começar a confabular, a fabular, a projetar coisas que não são mais da palavra e que muitas vezes são do nosso tolo e vão entendimento. Então eu queria convidar os irmãos para abrir novamente em Eclesiastes, no capítulo 1, no versículo 4. E lá nós encontramos: uma geração vai, outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol nasce e o sol se põe, e corre de volta para o lugar onde ele nasce. O vento vai para o sul, faz o seu giro até o norte, volta-se, revolta-se, volve e revolve-se na sua carreira e retorna para os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios correm, ali tornarão a correr. No outro ano, outro, mais outro. Todas as coisas estão cheias de cansaço. Ninguém o pode exprimir, os olhos não se fartam de ver, os ouvidos não se enchem de ouvir. O que tem sido, isso é o que há de ser. E o que se tem feito, isso se tornará a fazer. Nada há que seja novo debaixo do sol. Meus irmãos, isso é de uma beleza. Meus irmãos, isso é de uma poesia que eu sempre me encanto quando eu começo a ler Eclesiastes. E é interessante, os irmãos sabem que tem um filósofo que, particularmente, é um filósofo que eu gosto mais. Eu acho que o Zé Carlos sabe disso, dos nossos papos muito antigos, que é Bergson. Ele era cristão. Ele era cristão, cristão mesmo, crente mesmo. E ele diz que o tempo somos nós. Nós é que somos o tempo. Nós é que nascemos, crescemos, passamos. Nós é que passamos e dizemos que o tempo passa. Mas quem passa somos nós. E o tempo é isso. Essa ele chama de duração. Essa duração, aquilo que eu duro. As minhas emoções, os meus sentimentos. Eu é que estou passando e digo que o tempo passa.
E nessa minha passagem, que é um ciclo, o que Deus espera de mim? Se Deus nos acrescenta mais um ano de vida, e é porque Ele quer que os meus anos sejam aumentados naquele ano e mais outro, como é que eu devo agir? Se o propósito de Deus é dele, a ação Ele confia a mim. O propósito é de Deus, mas Ele confia a ação a mim. Então, qual deve ser a minha ação? Qual deve ser o movimento dos meus atos em mais um ano que Ele acrescenta a minha vida? E aí nós vamos entrar num segundo ponto que eu acho muito interessante. O nosso caminho, o meu caminho, o caminho da vida da Ana, do pastor Paulo, da Letícia, de cada um de nós, é sob a direção dele. E a direção que Deus nos dá, desse ciclo que permite que passemos, é que a gente não tenha medo e que a gente siga em frente. Quando ele diz seguir em frente, é seguir em frente de acordo com a direção que ele dá. Pode ser para leste, pode ser para sul. A direção ele dá, mas a ação de seguir, ela é nossa. Em minha vida pessoal, na vida coletiva da igreja, o que importa é que a gente tenha isso sempre em mente, para vivermos verdadeiramente naquilo que Ele quer para nós, que nós vivamos em novidade de vida. Mas o que é isso? Eu tenho que me esforçar para fazer uma coisa nova a cada dia. Eu tenho que me esforçar para mostrar ao meu Deus que eu estou realmente me esforçando e que realmente aquilo que eu estou fazendo é uma coisa nova que eu não fiz ontem. Diferente, fantástica, que possa comover os olhos do meu Deus e que Ele possa olhar para mim dizendo, verdadeiramente ela está fazendo uma coisa nova. Não é bem assim. Eu tive a felicidade também, na minha vida, depois de convertido, eu e Sérgio, numa igreja da qual nós viemos, de ter um missionário americano que de vez em quando ia lá e fazia umas pregações muito bonitas. Eu nunca esqueci uma das pregações que ele fez, que serve para a minha vida até hoje, e que ele dizia mais ou menos o seguinte: você não vê uma laranjeira se esforçando para dar maçãs, para fazer uma coisa nova. Você não vê uma laranjeira se esforçando para dar uma laranja maior, mais colorida, nem ainda se esforçando para que seus frutos já nasçam maduros, para dizer agora eu estou fazendo uma coisa nova diante do meu Criador. Ela simplesmente segue naquilo para o qual ela foi criada. Não se deixa bater pelo vento, não se lamenta do temporal, não reclama da terra fértil em que outras árvores talvez estejam plantadas, nem reclama do local onde pode ter sido a sua origem, da terra onde ela foi arrancada, transplantada, viajada, trazida talvez como semente, para ser cultivada numa outra terra. Ela não tem saudades daquela terra que ficou. Ela simplesmente cresce e dá frutos. A cada outono, quando está carregada, ela se prepara para seguir o seu ciclo. Perder as suas folhas, enfrentar o inverno, florescer mais uma vez quando vier a primavera. E voltar a dar frutos no tempo certo.
Eu nunca esqueci este sermão. Porque às vezes a gente quer agradar a Deus, e quer agradar a Deus com um determinado esforço, como se fosse possível de nossa parte fazermos algo que seja realmente carnal, do nosso esforço físico, para agradá-lo. Então, o que Deus espera de mim? Se Ele dá provimento à minha existência, se Ele faz com que os tempos mudem, se essa minha vida realmente é um ciclo que se renova, se eu não preciso viver numa louca competição, dizendo que isso vai me fazer melhorar, o que Ele espera de mim? O que a sua palavra me ensina? Na verdade, o homem é diferente. Deus nos deu o livre-arbítrio, e quando Ele nos dá o livre-arbítrio, isso quer dizer que Ele nos dá a liberdade de uma escolha consciente. Que Ele nos dá liberdade para que eu pare, para poder pensar o que eu devo e o que eu não devo fazer. Mas se a ação é minha, eu devo buscá-lo para saber o que devo escolher. Para que a minha escolha não seja a minha escolha, mas seja a escolha dele para a minha vida. E é aí que entra o ponto crucial das nossas vidas. Porque muitas vezes nós fazemos as nossas escolhas e às vezes buscamos até nos iludir para dizer que essa realmente foi a vontade de Deus para a minha vida. Vamos aprofundar essa questão abrindo no livro de Êxodos, no capítulo 14, a partir do versículo 15. É exatamente o texto que vai falar da travessia do Mar Vermelho. E esse texto eu me lembro também com muita saudade. Eu ouvi de um outro Paulo, também pastor, Paulo Oliveira, na Igreja Memorial da Tijuca, que foi para Minas, que foi muito importante nas nossas vidas. E há um ensino interessantíssimo nessa travessia, que é exatamente o exemplo melhor dentro da nossa reflexão nessa noite. Porque no contexto dessa travessia do Mar Vermelho, o povo de Israel tinha saído do Egito, levando muita riqueza. Porque todo o povo do Egito tinha dado presentes para que eles saíssem rápido. Os irmãos sabem disso. E eles tinham saído. E eles estavam agora diante do Mar Vermelho. Mas Faraó e os egípcios vieram por trás. Na retaguarda estavam os egípcios. E não era assim apenas a retaguarda. Os egípcios fechavam como num meio círculo a retaguarda, enquanto avançavam e encurralavam o povo de Israel diante do Mar Vermelho. E o povo de Israel começou a clamar, dizendo: por que nos tiraste de lá? Por acaso não havia túmulos suficientes no Egito? E o povo estava desesperado, e o povo clamou a Moisés. Mas clamou não pedindo socorro, mas clamou reclamando. E Moisés clamou ao Senhor, mas Moisés não clamou reclamando. E aí vem a resposta, que é a resposta que nos cabe compartilhar nessa noite. E que deve ser lembrada a cada ano de vida das nossas vidas, da vida que Ele nos acrescenta. Está em Êxodos 14, dos versículos 12 ao 16.
povo de Israel dizia: não é esta a palavra de que falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois será melhor servir os egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Observe que hoje o Senhor lhes trará um grande livramento, e Ele fará grandes coisas diante dos olhos de vocês. Porque esses egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais os vereis. Foi mais ou menos assim o discurso de Moisés. Porque o Senhor pelejará por vocês. O Senhor lutará as suas lutas. Se Ele está acrescentando esse tempo, se Ele não deixou vocês morrerem como escravos no Egito, Ele lutará as suas lutas. Amém. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Porque Moisés foi ao Senhor: Senhor, ouve todos, vê tudo que eles estão dizendo. E o Senhor disse assim: Moisés, por que você está clamando a mim? Tudo está feito. Dize aos filhos de Israel que marchem. Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar assim. Diga aos filhos de Israel que marchem. Meus irmãos, essa é a ação que o Senhor espera a cada ano que Ele nos acrescenta. Diz ao povo de Israel que marche. Não importa se existe um mar vermelho na nossa frente. Que esse mar vermelho possa ser através de problemas de família, de dinheiro, através de intrigas e inimizades, através de doenças, através de toda a sorte de infortúnios. Não importa. Deus ainda nos diz hoje: diz ao povo de Israel que marche. Aleluia. Amém? Aleluia. Porque Ele estende a sua vara e Ele abre o mar vermelho. Mas Ele espera de nós uma ação, e a nossa ação é marchar. Não é tempo de parar. Deus espera uma ação de nossa parte, sem que olhemos para trás. O que Deus espera de nós é que a gente siga sempre para frente, sem olhar para trás. Eu vou dizer: mas eu não vou ter saudade dos meus queridos. Os irmãos sabem que eu perdi um neto com 15 anos. Será que eu não posso ter saudade do meu neto? Posso. Não é isso que Deus está dizendo. Mas Ele não quer aquela saudade como um sentimento nocivo que me faz voltar para o passado. Ele quer uma saudade como um sentimento positivo, conciliador, apaziguador, que me traz à memória um tempo bom, que me traz à memória e ao coração momentos felizes. Eu costumo dizer: Deus nos emprestou, Felipe, porque Ele já não era nosso. Então tivemos por empréstimo, porque a nossa vida aqui é um ciclo, e Ele não voltará para mim, mas eu voltarei, irei para Ele. Não é isso que Davi disse? Então o que eu tenho é que não olhar para trás, é refazer a minha vida a cada dia, é renovar a minha vida em esperança, para que eu possa marchar para frente, para que eu possa ter forças de ir cada vez mais em frente. Amém. Dentro de um novo ciclo, com outros irmãos, com outras pessoas, com outro momento, dentro da vida que Ele me deu para viver enquanto Ele me permitir. Deus diz ao povo de Israel que marche. Irmãos, o murmurador, ele não consegue ir para frente porque ele para murmurar.
O desanimado não consegue ir para frente, porque ele para e diz: vou ver o que Deus faz por mim, eu estou entregue nas suas mãos, eu tenho fé, eu vou ficar aqui sentado e vou ver o que Deus faz por mim, aleluia. Mas não é isso que Deus diz para a gente. Deus diz ao povo de Israel que marche. Nesse novo ciclo, nesse novo ano, que Deus está dizendo para nós é: marcha, eu dou a direção e vai em frente. Não importa o que você veja, não importa se é o mar vermelho, não importa o que seja, Deus diz ao povo de Israel que marche. Só uma outra passagem, porque eu também não quero cansar os irmãos, porque teriam muitas, eu vi tanta coisa, irmãos. Mas se nós formos lá para Gênesis, no capítulo 19, entre os versos 17 e 21, nós vamos ver um episódio da saída de Ló, quando o anjo do Senhor vem, fala com Abraão, vai até onde Ló está, abriga-se na sua casa, seca todos aqueles pervertidos, sádicos, e diz para Ló: olha, sai. Entre o versículo 17 e 21. Os anjos que se abrigaram na casa de Ló dizem para ele: tiraram ele primeiro para fora, junto com a mulher e as filhas, porque os futuros genros não quiseram ir. Ele diz: escapa-te pela tua vida. Deus está te dando um novo ciclo. Escapa-te pela tua vida. Não olhes atrás de ti. Irmãos, é sempre o que Deus diz para a gente. Não olhes atrás de ti. E não pares em toda Campina. É quando Ló diz: mas eu não quero ir para ali, me dá que vai ali, tem uma cidadezinha pequena e lá. Eles aquecem e dizem: vai, mas não olhes para trás, segue em frente. Deus continua dizendo: marcha, é essa a direção que eu estou dando, vai em frente. E aí nós sabemos que eles foram. Realmente Ló e as filhas não olharam para trás, mas todo mundo sabe que a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Uma estátua de sal é um ídolo. A vida de idolatria que ela no fundo não estava querendo deixar para trás, que ela só estava indo porque a mulher tinha que se submeter ao marido, mas na verdade o olhar dela para trás era o olhar de ficar, desejo de ficar naquela cidade pervertida. E ela olha para trás. E ela olha para trás, e isso é tão interessante, irmãos, porque no original hebraico, segundo a concordância de Strong, esse olhar está escrito como Nabá. Olhar para trás, Nabá, como se fosse Nabá, para trás. Que quer dizer contemplar, olhar com consideração, olhar prestando atenção, olhar carinhosamente. Foi dessa forma que ela olhou para trás. E ela se converte numa estátua de sal, que é um ídolo, que vai ser destruído pelas chuvas e que vai voltar para a terra e vai desaparecer. O ciclo dela se encerrou tristemente, mas para o povo de Israel, Deus diz ao povo que marche, Deus diz ao povo que vai em frente. É isso que Jesus vai dizer no Novo Testamento.
Eu não vou me prolongar, mas tinha muitas outras passagens interessantes. Ele vai dizer: quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Eu mostro o caminho e vai em frente. Qual é o caminho? É o dele. É o que ele mostra. Qual é a direção? É para onde ele vai. Qual é a minha ação? Marcha. Meus irmãos, Jesus diz: vem e segue-me. E vai em frente. Que nesse próximo ano, no ano que Deus nos acrescenta, nós não sabemos como estaremos o ano que vem. Quantos estaremos? Ou quantos mais estarão aqui? Quantos nascerão? Quantos passarão? Quantos serão chamados? Quantos virão de outras igrejas? Mas se Deus nos acrescentar mais um ano, nós aqui estaremos para dizer: aqui estou eu, Senhor. Abre o mar vermelho, estende a tua vara, que eu marcho. Amém, irmãos? Aleluia, Jesus. Então que Deus nos faça marchar juntos, num só coração, numa só força, como Ele nos renova, com novos pares, com novos rostos, com novos salvos, com novas crianças. Deus diz ao povo de Israel que marche. Amém, irmãos?